Vamos então às notícias. Só neste final de semana, o Brasil registrou 79 casos novos de coronavírus. São ao menos 200 infectados em 15 estados. 2 pessoas estão em estado grave, uma no Rio de Janeiro e outra em Brasília. O governador de São Paulo suspendeu as aulas na rede pública, determinou o fechamento de museus, teatros e adiantou férias de servidores públicos. Brasil vai chamar médicos cubanos para auxiliar no combate ao coronavírus. O anúncio foi feito pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo. Os profissionais que atuavam no programa Mais Médicos serão convocados a partir de hoje. Eles vão atuar na rede básica de saúde. Pelo menos 12 pessoas que viajaram com Jair Bolsonaro aos Estados Unidos estão com o coronavírus. Ontem foram divulgados os testes positivos de 4 integrantes da comitiva brasileira. Bolsonaro será submetido a mais um teste, provavelmente amanhã, para descartar ou não a infecção. E até o resultado desse novo teste, o Bolsonaro deveria se manter isolado. O presidente passou a manhã de domingo nas redes sociais compartilhando vídeos de manifestações em favor dele e contra o Congresso e o STF. Perto do meio-dia, Bolsonaro foi ao Palácio da Alvorada. E não contente em observar os manifestantes de longe, ele desceu a rampa e foi ao encontro dos apoiadores. Contrariando todas as recomendações que o Ministério da Saúde vem fazendo aos brasileiros, o presidente da República se aproximou dos apoiadores, tirou selfies, segurou objetos. Por quase 1 hora, Bolsonaro contracenou com os manifestantes. E aí, do lado do presidente, durante todo esse tempo, estava o Antônio Barra Torres, chefe da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez várias postagens no Twitter criticando a postura de Bolsonaro. Numa delas, ele escreveu o seguinte: o presidente da República ignora e desautoriza o seu ministro da Saúde e os técnicos do Ministério, fazendo pouco caso da pandemia e encorajando as pessoas a sair às ruas. Isso é um atentado à saúde pública que contraria as orientações do próprio governo. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, também criticou Bolsonaro via redes sociais. Ele disse o seguinte: a gravidade da pandemia exige de todos os brasileiros, e inclusive do presidente da República, responsabilidade. E todos nós devemos seguir à risca as orientações do Ministério da Saúde. E Fernando Haddad, que disputou a presidência com Bolsonaro, escreveu em seu Twitter: hoje, a democracia brasileira sofreu mais um duro ataque. O próprio presidente, entusiasmado com os apelos pelo fechamento do regime, desconsiderou as recomendações das autoridades sanitárias para celebrá-lo. Se não é o caso de impeachment, é de interdição. Postura lastimável. E Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que também é médico, foi expulso de manifestação pró-Bolsonaro em Goiânia. Ele tentou alertar os manifestantes dos riscos de contágio. Vamos ver. Vocês têm que entender que eu sou um médico. Antes de ser governador de estado, eu sou médico. Antes de ser governador de estado, eu sou médico. E vocês precisam entender, a menos que vocês não estejam olhando para o mundo, o que está ocorrendo. Vocês precisam, mais do que nunca, de ter responsabilidade de não fazer com que as aglomerações provoquem a disseminação do vírus do coronavírus. É o direito que você tem. Agora nós já temos em Goiás 4 casos já convalidados. Nós já temos em Goiás a disseminação do vírus de uma forma comunitária. E na manifestação aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, uma menina acabou ferida por um tiro na perna. Testemunhas disseram que durante uma briga por causa da bandeira do Brasil, um homem sacou o revólver e atirou. Esse homem foi gravado aí, como vocês podem ver, com a arma logo depois do tiro.
E agora, no início da tarde, o governador João Dória e o senador Major Olímpio se estranharam e por pouco não saíram no tapa. Foi durante visita do governador de São Paulo ao Departamento de Operações Policiais Estratégicas, o DOP. Major Olímpio teria chamado Dória de vagabundo. Vamos ver. Calma. Senhor senador. Eu sou senador sim, rapaz, você me respeita. Então calma. Nós conversamos agora com o Silvio Cátia Bafa, do Le Monde Diplomatique. Como é que vai, Silvio? Tudo bem? Tudo bem, Cícero, e você? Tudo bem, apesar dessas notícias do final de semana e dessas posturas aí dos políticos, como a gente acabou de ver nessa briga, eles quase saíram no tapa, de fato, o Major Olímpio e o governador João Dória. O que você acha da gente ter dois políticos agindo dessa forma num momento tão difícil para o país, para o Estado? Olha, Cícero, nós estamos assistindo ódio nas ruas, e isso é muito ruim, tanto para proposta de convivência entre as pessoas, quanto para juntos podermos resolver problemas como esse de enfrentar o coronavírus. A discussão do Dória com o Major Olímpio, ela tem na sua origem a disputa, seja pelo controle do PSL, seja pela indicação da candidata a prefeita de São Paulo, a futura candidata, uma delas está sendo chamada, está sendo indicada Joyce Hasselmann como uma possível candidata que está sendo disputada pelos dois grupos. Quer dizer, a truculência desse processo, ela se deve à radicalização que dentro desse mesmo partido, as duas partes, uma pró-Bolsonaro, outra defendendo o próprio PSL, tem manifestado. Eu me preocupo muito com isso, acho que esse caminho pode levar a problemas na próxima eleição, que nós vamos ter esse ano, e está num quadro mais geral, onde a questão, se você me permite entrar no tema do próprio Bolsonaro... Claro, a gente ia falar disso. Da sua manifestação, eu entendo que o Bolsonaro ele tem uma avaliação de que ele está perdendo adeptos. Aquela corrente bolsonarista está diminuindo. Tem alguns grupos, como o MBL e outros, que saíram da convocação das manifestações, né? E o Bolsonaro se sentindo mais fraco. Veja bem, há estimativas de que o núcleo duro do bolsonarismo são 14%. É 14% do nosso eleitorado. Não é mais que isso. Isso quer dizer que 86% não estão apoiando efetivamente. Tem 19%, além desses 14%, que votaram no Bolsonaro, mas que hoje estão avaliando que esse governo não está cumprindo o papel que ele se propunha. Então, o Bolsonaro, ele não só traz para a discussão o tema do coronavírus ao participar das manifestações, como também ele vai buscar o apoio desses radicalizados, para não perder a sua base. A principal preocupação dele, eu entendo que é essa, mesmo desafiando e colocando em risco vidas de cidadãos, porque ele está entre o grupo que foi viajar e está contaminado. A gente ainda não sabe se o Bolsonaro tem ou não coronavírus, e ele ficou cumprimentando centenas de pessoas ali naquela manifestação. Isso configura um crime de saúde. Você pode estar passando vírus. Né? Existe também um quadro mais amplo que a gente precisa observar, que deve envolver, por exemplo, o motim da Polícia Militar no Ceará. O Sérgio Moro não fez nenhuma crítica ao motim, aliás, falou não são criminosos, né? E está tipificado como crime o motim. Né? O Bolsonaro também não se opôs, ao contrário, aquele representante, o chefe da Força Nacional, designado pelo Moro para cuidar da segurança em Fortaleza, ele vai ao quartel dos amotinados e dá parabéns aos amotinados. Essa relação com a Polícia Militar é uma relação de longa data do Bolsonaro e não podemos esquecer que são 425 mil polícias militares no Brasil hoje. Né? É um dado de 2005,
2015 do IBGE, mas que mostra uma polícia que não tem o controle dos governadores do Estado, em que o Exército, que tem um organismo para poder controlá-los, não se manifesta, e que ganha uma autonomia que começa a parecer que ela está cumprindo um papel novo de polícia política. Visitando reuniões e perguntando a sindicalistas, a movimentos sociais, a ONGs, por que eles estão se preparando para um ato de protesto contra o governo, quer dizer, se miscuindo em temas que realmente a Polícia Militar não tem nenhuma competência para fazer. Agora, isso... eu queria... Só uma última claro, coisa. Claro. Também tem uma observação hoje do Luiz Nassif, que diz assim, nós precisamos colocar sob suspeita a morte do Bibiano. O Adriano, que foi morto há 2 semanas pela Polícia Militar, é considerado uma queima de arquivo por muitos analistas. Ele sabia muito da vida da família Bolsonaro, do próprio presidente, né? E o Bibiano também. E o Nassif levanta a suspeita de que existem técnicas de assassinato que podem parecer um infarte. Então é um quadro preocupante, onde nós estamos vendo uma escalada do autoritarismo, e a expectativa é que o Congresso, o Supremo, né, e se manifestem em defesa da democracia, em defesa dessas instituições, e enquadrem Bolsonaro nos limites que a lei permite. Pois é, eu queria voltar a esse dado que você deu, de 14% seu núcleo duro, porque o que a gente viu neste domingo foram manifestações menores, elas não eram em número expressivo, mas muito mais violentas. Eram pessoas vociferando pelas ruas, inclusive aqui na Avenida Paulista a gente teve caso de um manifestante com uma arma, acabou atirando numa pessoa. Então, esse núcleo duro, ele está cada vez mais contaminado pelo autoritarismo. E qual é o risco que a gente tem nesse momento? Porque, como você disse, a gente está esperando o Congresso se manifestar, mas a gente teve só a tuitada até agora, Exato. Condenando, né? Exato. Então, esse grupo é o mais radical. Não é que os bolsonaristas estão se radicalizando. De fato, quer dizer, esses que foram à rua no domingo são os mais radicalizados, já eram, né, dentro do bolsonarismo. Mas fica parecendo que todos os bolsonaristas são assim. Não é verdade. Nós temos 19%, né, daqueles que apoiaram, eleitores que apoiaram o Bolsonaro no primeiro momento, e estão colocando um pé atrás. E é por isso mesmo que o Bolsonaro se expõe e se arrisca para mostrar que ele está junto com o movimento, que os bolsonaristas podem contar com ele, que ele não vai decepcionar na ideia de ir contra o Congresso, contra o STF, e muitos tinham a palavra de intervenção militar nos cartazes de manifestação. Ele quer fidelizar e ampliar esse grupo, né? E eu acho que a conjuntura vai se radicalizar mesmo, quer dizer, na falta do diálogo, na falta de negociação, na falta de funcionamento dessa negociação dentro das instituições, dentro do Congresso, dentro do Senado, né, nós vamos assistir a uma polarização provocada por essa extrema-direita, né, que se utiliza das redes sociais para disseminar o ódio e que vai simbolicamente fazendo atos como esse que mostram que eles estão na rua e vão intimidando todo mundo. Já sabemos, por exemplo, Giorgio Agamben, que é um cientista italiano, ele fala assim, estão usando o coronavírus para impor o terror à população, né, para que a população aceite um estado de exceção, ou seja, que não precisa continuar respeitando a lei, a Constituição, o governo pode fazer o que quiser. É isso que eles querem também, o governo autoritário do Bolsonaro. E eu penso que esse é um processo, nós ainda vamos ver mais coisas. Pois é, eu queria saber de você as consequências políticas para o Brasil em relação a outros países em ter um chefe de Estado com uma atitude como essa de ontem, num momento que o mundo inteiro está mobilizado para conter essa pandemia, e aí um chefe de Estado de um país das dimensões do Brasil tem essa postura de ontem. É lamentável. Eu acho que o mundo inteiro está olhando para o Brasil e dizendo como é que vocês elegeram um presidente que alguns já estão discutindo a sua sanidade mental mesmo, né?
Então, o cenário para o Brasil, no cenário internacional, é o pior possível. Nós saímos de uma posição de liderança democrática, de articulação de blocos regionais, como o Mercosul, a Unasul, o BRICS, né? E voltamos para um pré-momento de isolamento, Imagina, o Macron fala mal da mulher o Bolsonaro fala mal da mulher do Macron, do presidente da França. Quer dizer, é um tipo de polarização que não vai além de uma medíocre formulação intelectual, ofensiva. Na verdade, o Jair Bolsonaro, o nosso presidente, está para demonstrar sua capacidade de raciocínio. Silvio, vamos falar do programa de hoje, que aliás tem um tema que é um dos temas menos, quase um desafeto do atual presidente, que são as ONGs. É disso que o programa vai falar. É disso. Hoje, às 22 horas, na TVT, nós vamos ter uma discussão sobre hoje o que fazem as ONGs, para que elas servem. Não é? Antes elas estavam muito estreitamente ligadas aos movimentos sociais, agora já não tem mais esse traço tão forte, porque os próprios movimentos sociais estão mais debilitados, mas elas continuam cumprindo um papel super importante. A questão que está em discussão é, com a mudança da conjuntura, qual é a mudança do trabalho das ONGs? Para que elas servem hoje? Não deixe de assistir, vai ser um debate muito interessante. A população tem que ter entendimento do que são essas organizações, porque elas estão sendo demonizadas, então é um tema super importante que faz do programa, como sempre, impedível. Silvio, muito obrigada pela sua participação e semana que vem a Thalita de volta aqui com você. Muito obrigado, Cícera, foi um prazer. Um abraço.